Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Eu não sei se você conhece uma música, quando eu era adolescente, jovem, se cantava muito nas nossas comunidades. Era assim: eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Já que eu errei, vou tentar cantar certo. Se você puder, me acompanha. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Cantando isso, tem duas coisas que me vêm muito forte à mente. Primeiro são os italianos e as italianas. Eles gostam muito, quando eles querem bem a uma pessoa, eles chamam essa pessoa de tesoro. Oh, tesoro. Pode ser o pai com a filha, o esposo com o esposo, o neto com a neta, o neto com a avó, uma pessoa que você quer bem, não é? Ele chama a pessoa disso, de seu tesouro. Esse é seu tesouro. A gente em português parece ser minha pérola, uma coisa parecida a gente tem. Essa é a primeira coisa que me vem assim à mente, desse dado de cultura. Um outro, um dado de Bíblia. Vocês se lembram quando os apóstolos Pedro e João estavam subindo para o templo, para o horário da oração, que era o horário que se fazia também sacrifício, e eles encontraram um homem paralítico sentado numa porta chamada a Porta Formosa, e o paralítico estava ali pedindo esmolas, e eles olham para o paralítico e dizem assim: meu amigo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tem também um cântico, né, que fala isso. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aí conta o que aconteceu com o paralítico. Foi andando e saltando e louvando a Deus. Foi andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É assim que nós queremos começar esse dia, não é? Levantando, andando, mas com uma consciência muito grande de que nós carregamos dentro de nós um tesouro. Talvez mais do que isso, lembrar que Deus talvez justamente olhe para você e para mim, como fazem os italianos, e diga para mim e para você: meu tesouro. No dia que Jesus Cristo foi batizado, o céu se abriu, a voz do Pai aparece, sai, ressoa lá de cima, o Espírito aparece na forma de uma pomba, e o Pai diz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Se o Pai fosse um italiano, ele diz: esse aqui é o meu tesouro, aqui, está aqui o meu tesouro. Pois bem, é muito interessante a gente lembrar dessas coisas neste dia em que nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 23. Nós vimos que ontem o Evangelho fez um passo para trás para retomar a oração do Pai Nosso. E nós voltamos para os versículos que seguiam ao que vinha na quarta-feira, que terminou no versículo 18, a leitura depois que nós vimos Jesus falar da oração, ouvimos falar do jejum, da prece. Agora continua com Jesus Cristo dirigindo para você e para mim nesse sermão da montanha uma palavra muito interessante. Jesus diz assim: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Não juntar tesouro aqui na terra, porque esse tesouro ele pode ser arrancado da gente, é um tesouro que pode ser destruído. É muito interessante lembrar que quando nós formos ler o capítulo 13
do Evangelho de Mateus, que é uma segunda parte desses 5 sermões, dos quais nós já dissemos que o Evangelho de Mateus é composto. Ali no capítulo 13, nós iremos ouvir Jesus contando, narrando, falando do reino com muitas parábolas. Jesus também diz que o reino de Deus, quando ele fala da parábola, fala no versículo 44, fala do reino de Deus como um tesouro. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um tesouro escondido no campo que alguém descobre, e depois que descobriu esse tesouro que estava escondido no campo, saiu, vendeu tudo o que tinha para possuir aquele campo. Eu gostaria de dizer assim, eu acho que nós somos esse campo onde Deus escondeu o tesouro do seu reino. Às vezes a gente fica procurando fora. Santo Agostinho usa essa imagem nas suas confissões, né? Meu Deus, eu ficava te procurando fora e tu estavas dentro de mim. Então não sair buscando esse tesouro fora da gente, já está dentro da gente. Os indianos, eles têm uma parábola que eles contam que os deuses deles quiseram esconder do homem a divindade. Aí alguém dá uma sugestão: vamos esconder no céu. Ele diz: não, no céu não, porque pode ser que os homens cheguem. Vamos esconder no fundo do mar. Não, porque eles podem chegar. Aí um lá muito esperto diz assim: sabe o que a gente faz? Vamos esconder a divindade dentro do homem. Porque o ser humano é assim, eles ficam procurando sempre as coisas fora, procurando que mais, se a gente deixar a divindade dentro deles, eles nunca vão encontrar. Ora, nas mitologias pagãs, o que é bom, o que é divino, esses deuses pagãos nas mitologias deles têm sempre ciúmes do ser humano, né? Então esconde do ser humano as coisas boas e fica com inveja dos seres humanos. Deus não é assim, não. Deus é aquele que coloca em nós o tesouro do seu reino para que realmente a gente saiba que está dentro da gente e encontre ali essa nossa felicidade. São Paulo vai dizer assim: vocês são como vasos de barro, porque o homem é feito do pó da terra. Hoje é sexta-feira. A sexta-feira é o 6º dia, de acordo com a criação. O que foi que Deus fez no 6º dia? Criou a mulher, criou o homem. Também no 6º dia, Jesus morrendo na cruz redime o ser humano. Portanto, é dia de lembrar que neste ser humano que é feito de pó, que é feito do barro, tem o sopro de Deus, tem algo de divino, tem algo que vem do céu. O homem não é só a terra, o barro modelado. O homem é o sopro que Deus joga dentro do seu coração. Por isso Paulo diz: nós somos vasos de barro que carregam dentro de si um grande tesouro. E esse tesouro, Jesus vai contar depois uma outra parábola, vai dizer assim: um homem que descobre o reino de Deus é como um pai de família que do seu tesouro, da sua arca, onde guarda o seu tesouro, ele vai estar sempre tirando coisas novas e tirando coisas velhas. Portanto, o reino de Deus é Deus mesmo, é a presença de Deus escondida dentro de nós. Mas não é um escondido dentro de nós para que nós não possamos encontrar. É um que está dentro de nós para que a gente possa ter sempre acesso, para que a gente possa sempre descer nesta interioridade e aí encontrar Deus. Não precisamos sair buscando fora de nós. Agora voltemos ao texto de hoje, não é? Que Jesus está dizendo para a gente não juntar tesouros aqui na terra. Ora, o que é que Jesus diz na primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não fiquemos pensando que essa pobreza de espírito significa assim: ah, não, é porque é uma pessoa que é espiritualmente despojada. Não, passa pela divisão realmente dos bens materiais. Capítulo 19 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver lá na frente, aparece um homem muito rico, um jovem rico, e pergunta para Jesus: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? A vida eterna, bote ao lado, igual é reino de Deus. O que é que eu faço para ter o reino de Deus? Jesus diz: cumpre os mandamentos. Ele diz: ah, mas isso eu já faço. Quais são? Jesus diz para ele: dá os mandamentos. Ele diz: ah, mas isso eu já faço desde a minha juventude. Jesus diz para ele: então você vai, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Depois venha e me siga.
Quando Jesus diz para ele, venha e me siga, ou seja, quem segue Jesus tem a vida eterna, ou seja, quem segue Jesus está no reino, o reino é Jesus. Mas o que era que ele tinha que fazer antes? A partilha. Ele tinha que dar aquilo, porque Jesus é aquele, vai dizer a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, Jesus Cristo, de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Portanto, o reino de Deus e a pobreza no espírito, bem-aventurados os pobres em espírito, são aqueles que são capazes de dividir aquilo que tem, diminuir aquilo que tem, para que outros também tenham. E isso é um sinal do reino de Deus. E é por isso que a primeira comunidade, a comunidade de Jerusalém, se dizia, eles são um só coração e uma só alma. E Tertuliano, um escritor do segundo século, diz que as pessoas ficavam admiradas e diziam, vede como eles se amam. Justamente se amavam porque eram capazes de dividir com os outros aquilo que tinham. A espiritualidade que não passa pelo bolso não é espiritualidade de verdade. Por isso Jesus está dizendo aí, pegue se vocês querem realmente entrar nesse reino de Deus, não fiquem juntando tesouros aqui na terra, para ter esse tesouro no céu. Agora, se dizer que esse tesouro no céu não significa uma coisa para depois da morte da gente, não. Venha o teu reino, eu já dizia ontem na meditação, né? O reino de Deus já está no meio de nós. Não é uma coisa que vai começar depois que a gente morre. Jesus diz no Evangelho de João, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó Pai, e aquele que tu enviaste. Portanto, o conhecimento de Jesus. Eu gosto muito, quando eu falo nesse tesouro, me bate logo no ouvido um relatório da Unesco sobre educação, feito por Jean Delors. E Jean Delors, nesse seu relatório sobre educação, o título era Educação, um tesouro a descobrir. E fala dos 4 pilares da educação, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a estar juntos e aprender a ser. São os 4 pilares da educação segundo esse relatório da Unesco. No Evangelho de Mateus, é um evangelho que eu sempre estou dizendo, não é aquele evangelho que é para quem é o educador, para quem é o catequista. Então Jesus aqui está nos ensinando a fazer parte do reino de Deus. Como é que a gente faz? Não juntando tesouro aqui na terra. Porque todo tesouro que você junta aqui na terra, você precisa acumular. E para acumular, o que é que você faz? Você faz o contrário daquela experiência que o povo de Israel fez no deserto, a experiência do maná. O maná não podia ser acumulado para o dia depois. Se pegasse o maná e juntasse de um dia para o outro, apodrecia, dava verme. Por isso que Jesus está dizendo, não junte para vocês tesouro aqui na terra, onde a traça corrói e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Ora, quando a gente quer realmente ficar possuindo coisas aqui na terra, não é que a gente fica preocupado. Não é se as ações sobem, e se vai ter uma crise, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. Mas o problema é esse, né? Que no meio de uma crise como essa, tem muita gente que está ficando rica. Está ficando rica em cima da miséria dos outros. E a gente está vendo governos no mundo que não têm se preocupado com esse fator de crescimento da pobreza. Mas não é que a pobreza também está crescendo agora, não. Esses últimos 40 anos de neoliberalismo são anos em que a riqueza está concentrando. Tá gente que está juntando tesouro, não é no céu, não. Está juntando tesouro aqui na terra. Agora essa riqueza apodrece também, não é? Tem tanto dinheiro, pode chegar um vírusinho aí que acaba e ele depois não vai ter como se prevalecer de tudo aquilo que consome. O vírus está dizendo para a gente que a proteção tem que ser coletiva. Que a proteção, ou todo mundo se vacina, ou todo mundo usa máscara, ou então vai ser sempre um perigo para o outro. Uma ocasião de levar para o outro a morte. Essa pandemia traz também para nós esses sinais. O interessante é que a primeira leitura de hoje do apóstolo Paulo vai dizer assim que ele sofreu tantos perigos, perigo no mar, perigo na terra, que levou chicotadas, que fez isso. E Paulo, em hora nenhuma, diz que ele pediu para ser liberado, para ficar livre dos perigos ou das dificuldades. Não. O que a gente tem que pedir é que Deus nos dê a capacidade de ter vergonha na cara, que a gente tenha coragem de se condoer com o outro, de estender a mão,
e de realmente repartir aquilo que a gente é e aquilo que a gente tem. São lições de um tempo muito difícil, mas que a gente precisa aprender, como aqueles 4 pilares da educação, né? É preciso aprender a conviver, é preciso aprender a conviver, e quem convive aprende também a repartir. Não pode ser a lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro, ou quem tem a unha maior sobe na parede olhando para o outro como o lobo de si mesmo, mas vendo no outro aquele que realmente ele é, uma irmã e um irmão, que precisamos ser juntos educados para a vida da fraternidade. Continua Jesus aqui dizendo, né? Ajuntai para vós esse tesouro no céu, ou seja, esse tesouro em Deus mesmo, que é o Pai, que portanto como tal tem cuidado de todos os seus filhos. Porque, diz Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Interessante, mês de junho nós já celebramos Santo Antônio, e contam que Santo Antônio tinha ido fazer o funeral na casa de um usurário. Foi fazer um funeral na casa de um usurário, e aí Santo Antônio disse assim, olha, esse homem, o coração dele, sabe onde é que está? Vai lá no cofre dele para ver. E foram lá abrir o cofre e estava o coração do homem lá dentro, no meio das coisas que ele tinha, do ouro, da prata. Uma parábola para dizer isso que Jesus está dizendo aqui. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tem gente que não vive em paz consigo mesma, que não está no lugar onde está o seu corpo, porque sua mente está sempre vagando, ocupada e preocupada com tantas coisas. Ocupada com o ter, ocupada com o possuir, com o querer mais. Continua Jesus aqui dizendo uma outra coisa. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo está na escuridão. Essa é realmente a função do corpo, é iluminar do olho, é iluminar o corpo, ou seja, é iluminar o que está diante de nós. Se você tem as vistas boas, você caminha sem dificuldade, mas se você veja com uma pessoa que tem dificuldades visuais, como é que ela caminha? Caminha com passos muito lentos, para não tropeçar, para não cair, tendo cuidado. Então essa é uma função dos olhos, uma função externa, olhar o ambiente para a gente caminhar. Mas o olho tem também uma outra função. E aí o que é que muitas vezes quando a gente está falando com alguém, se a gente acha que ele está mentindo, o que a gente diz para ele? Olha aqui nos meus olhos. Os alemães têm uma expressão muito interessante, né? Quando eles querem falar de uma conversa muito séria, ele diz assim, uma conversa a 4 olhos. Justamente os 2 meus e os 2 teus, um olhando no outro, um olhando no olhar do outro. Para quê? Para acontecer aquilo que muitas vezes a gente já ouve e já diz, que os olhos são a janela da alma. E elas retratam aquilo que está dentro de nós. Não é quando uma criança é uma criança sofrida, ou pode ser uma criança abusada, muita gente descobre logo por quê? Pelo olhar da criança. Se é olhar apagado, se é olhar sem brilho. Portanto, a gente deve estar sempre muito atento ao olhar do outro. Porque pelo olhar do outro ele pode estar pedindo socorro, ele pode estar dizendo, me estende a tua mão. Aquele olhar que não fita nos olhos dos outros, que não tem coragem de encarar para o outro, está dizendo alguma coisa, e aí a gente precisa ter atenção. E ao mesmo tempo é um sintoma, é um sinal que a pessoa pode estar querendo dizer que onde é que o coração dela está, quais são as suas preocupações fundamentais. Aí a gente também pode ajudar o outro a, pela janela da sua alma, dar o melhor que ela tem de se revelar, aquele tesouro que ela tem dentro dela, mas que está lá escondido, que a gente vai jogando uma pá de terra em cima da outra, ofuscando esse brilho que deve vir de dentro para fora. O reino de Deus funciona dentro de nós não como uma luz de uma lanterna, não é? Que você acende e vem a luz de fora para dentro, para cima do objeto. Essa aqui é a minha lanterninha quando eu saio no período do inverno e quero ainda ler no ponto de ônibus, está tudo escuro, aí eu levo essa lanterninha, boto assim em cima do livro e vou lendo. Agora eu não preciso, porque o dia está amanhecendo bem cedo. Mas então, a luz do reino de Deus não é como a luz de uma lanterna que vem de fora para cima do objeto, para dentro do objeto. A luz do reino de Deus parece muito mais com um abajur. Você deve ver como é o abajur. O abajur é aquela luz que vem de dentro para fora. Tem o abajur ali por volta, a luz sai. Ou então, melhor ainda, como uma coisa que é fluorescente. Quando eu era pequenininho, lá na minha casa, minha mãe tinha um terço que era um terço fluorescente.
E eu gostava quando ela apagava o candeeiro, aquele terço fluorescente pendurado na cabeceira da cama, ele ficava todo iluminado. Ou então eu pegava durante o dia aquele terço fluorescente, botava dentro da mão e ficava olhando, porque ele ficava iluminadinho lá dentro da palma da minha mão. Pobre é assim mesmo, brinca com o que tem. O que dá para brincar, a gente vira criativo e brinca. Mas é interessante, porque quando alguma coisa é fluorescente, o que é que tem que acontecer? Tem que ter escuridão em volta. Quanto mais tem escuridão em volta, aquilo que é fluorescente mostra a sua luz. A luz do reino de Deus dentro de nós não depende que em volta de nós esteja tudo iluminado para que a gente brilhe também. É luz que vem de dentro para fora. E às vezes essa luz se vê mais justamente quando tudo está opaco, quando tudo por fora nega a luz, combate a luz, aí se desaprisiona essa luz que vem do interno para externo. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Mas se a gente permitir que essa luz que está dentro de nós, que é o reino de Deus dentro de nós, realmente brilhe, tudo vai ficar iluminado fora de nós. Eu tive uma comunidade em Conceição do Almeida, comunidade da Mombaça, comunidade de São Francisco da Mombaça. Uma certa feita eu fui passar a novena lá com as meninas, com os meninos de lá, e elas vieram fazer queixa dos adultos que não davam espaço para elas. E tinha a Meg, tinha a Mônica, um monte de com os menininhos também vieram fazer queixa. Aí eu fui ficar a novena lá e ficava inventando coisa. Eu me lembro que São Francisco fez o primeiro presépio, traz barro, vamos fazer o nosso presépio. E aí a gente foi fazendo durante a novena de São Francisco tanta coisa. Aquele grupinho de adolescentes, eles eram tão bons, que depois surgiu um projeto na comunidade, o projeto A Sombra da Jaqueira. Aí trouxeram um maestro de Salvador, e ele começou a ensinar música a essas crianças, canto a várias vozes, e eles aprenderam um cântico africano, e um dia cantaram para mim. Era tão bonito aquele menino cantando em língua africana. Eu nem sei se é Swahili, que língua é, mas me parece que a música era assim: Sua hamba kavanyek neko. Sua hamba kavanyek neko. Sua hamba yeha. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, uai, mas o que é isso que vocês estão cantando mesmo? Aí eles começaram depois a cantar em português. Caminhando sob a luz de Deus, caminhando sob a luz do Senhor, caminhando sob a luz de Deus, caminhando sob a luz do Senhor, caminhando sempre, caminhando, caminhando sob a luz do Senhor. Pois bem, eu quero desejar isso para você, que você caminhe sob a luz do Senhor, com essa luz que está dentro de você. Jesus, quando começou a falar das bem-aventuranças, ele também disse assim: bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. Olha aqui, Jesus fala então aqui também hoje deste olhar puro. O olhar puro é esse olhar de quem sabe olhar para tudo aquilo que são os bens da terra e não quer possuir. E olha para os bens da terra com vontade de dividir, com vontade de partilhar. Às vezes a gente fica pensando na pureza do coração, só ligando ao sexo, né? A castidade. É isso também. Mas às vezes há outras formas de impureza no olhar. De quem olha com um olhar ganancioso, de quer ir agarrar naquilo, juntando o tesouro aqui na terra e não sabendo partilhar com os outros. Eu acho que é isso que Jesus está falando aqui hoje, dessa pureza do seu coração, do olho como lâmpada da alma, e esse olhar puro, coração puro, que faz a gente ver Deus nas coisas. Então, quando a gente olhar os bens, a gente pensa em Deus que é Pai. E se Deus é Pai, Ele não vai querer nenhum filho fora dos bens que Ele produziu. Aí nasce não somente a castidade do olhar da pureza do sexto mandamento, mas a caridade que faz incluir o outro naquele pão que eu tenho, por mais pouco que ele seja. Vamos pedir a Nosso Senhor hoje isso, um olhar puro, a pureza da castidade, mas também a pureza da caridade, que faz sempre incluir os outros naquilo que a gente tem, que esse olhar de Jesus nos ajude a caminhar sobre a sua luz. Olha só, e aqui eu tenho muita gente que está presente
nessa nossa transmissão. Deixa eu chegar, Nossa Senhora, chegar aqui hoje tá difícil chegar lá embaixo. Bom, Gisele Aparecida, um abraço para ti. Padre Igor Torres está aqui. Padre Igor, um abraço para o senhor. Maria, acho que ele já saiu, viu? Padre Igor não demora não, ele já deve ter saído da transmissão. Padre Igor, aqui um bioético aí da Diocese de Teresina, no Piauí. Um abraço grande para ele, que terminou de concluir aqui os seus estudos. Mas eu tenho aqui a Everilda Menezes, um abraço para ela, um abraço para Lilia Davi, para Maria Aline, para o Padre Juarez, um abraço para o Juarez, para você, para Positividades, aqui um perfil que não identifico quem é a pessoa, mas um abraço para você. Aqui para Antônia Neri, bom dia, Padre, o Senhor... tá bom, obrigado, Antônio. Um abraço para todos vocês aí de Conceição do Almeida, para Edilene Borges, um abraço e uma benção e tudo para Lili Francis, Padre Igor, eu já falei, para Gisele Aparecida, para Antônia Neri, um abraço aqui também para a Adriana, na nossa transmissão, para Maria Eureni de Abreu, para Mari Caldas, um abraço para a Sagrada Família em Santo Antônio de Jesus, para Ítala Barreto, para Neuza Andrade, para Nogueira Amona, Padre Freitas, um abraço grande aí para você no nosso Ceará, para Will Oliveira, para Ana Maria Barreto, para Rose Santos, bom dia, para Jeane Reis, para Iana Damasceno, para Vilan Cruz. Quem mais eu tenho aqui? Lani Nascimento, um abraço. Vani Brito, Wilde, Solange Reinhardt em Cruz das Almas, na Diocese de Cruz das Almas. Para Bia Cláudia, aí em Belo Horizonte, um abraço, Bia, para você. Para Mima Costas, aí em Amargosa, na Bahia. Eu penso que eu falei com todos vocês que estão aqui desse meu Brasil querido, de norte a sul. Deixa eu ver se alguém disse mais alguma coisa que eu não vi aqui embaixo. Então, quero desejar a vocês uma sexta-feira realmente abençoada, caminhando na luz de Deus. Não é que o Will Oliveira está lembrando o Salmo 27, que diz: minha luz é Jesus, Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Não é que se refaz àquele Salmo 27 que fala de Deus como nossa luz e que a gente realmente pode caminhar sem nada temer. Que no dia de hoje, com essa luz que vem de Deus, a gente possa caminhar sempre. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja de trás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado, uma feliz sexta-feira para você. Lembrando que nós, enquanto filhas e filhos de Deus, criados por Ele, somos esse tesouro. Nós somos esse campo onde Deus guarda o seu tesouro. Agradecemos ao Senhor e, como diz São Pedro, nós fomos redimidos não pelo preço de ouro, não pelo preço de prata, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Isso ressignifica o sentido da nossa criação. A nossa redenção faz ainda valer muito mais esse tesouro que a gente já carrega dentro. Um dia abençoado para vocês. Fiquem com Deus.